Muito bem, meus irmãos, eu sou o missionário Ednei Brito e hoje estou aqui na base missionária da Missão Pieia. Missão Pieia, aqui é Novo Horizonte? Novo Horizonte, Feira de Santana. Novo Horizonte, Feira de Santana. E hoje eu tenho esse privilégio de estar aqui ao lado desse homem de Deus para fazer algumas perguntas para ele e também para dizer que ele foi um grande incentivador e continua sendo do trabalho missionário que eu faço. Pastor Itamar, o que é que as pessoas podem entender a respeito de Missão Pieia? Amém. Pieia quer dizer Projeto Internacional de Evangelização para o Interior da África. Eu sou missionário enviado, mantido pela ADEF, a Assembleia de Deus de Feira de Santana, que mantém fielmente a sua responsabilidade conosco. E nós recebemos novas igrejas, novos pastores para os projetos, aqueles que vão apoiar os projetos fazerem parte. Então, hoje, a Missão Pieia, ela tem uma visão interdenominacional, sim, ela trabalha com outras congregações e isto é uma bênção para o reino de Deus. Mas o pastor Itamar é missionário da ADEF. Ok. Quantos anos o pastor Itamar está dentro do contexto missionário de Moçambique e África e como se deu essa chamada para um lugar tão distante? São 23 anos. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu sonhei com uma aldeia, só não sabia onde era. E eu fui crescendo e, de repente, o meu desejo era estar em Ruanda. Mas eu não cheguei em Ruanda, o pastor Itamar não chegou em Ruanda. A Missão Pieia está chegando em Ruanda, não o pastor Itamar. E chegou o momento em que, o melhor momento do nosso ministério, Deus estava aprovando o nosso ministério, um trabalho muito grande, como vice-presidente, co-pastor aqui em Feira de Santana, coordenador político, líder de jovens. Era um momento muito bom, brilhante. Foi nesse momento que, no culto de quarta-feira, Deus usa um irmão em profecia e diz: "Eis meu servo, chegou a hora." E chegou mesmo. Então, em 1997, no dia 5 de agosto, nossos pés pisaram o continente africano, Moçambique, e fomos morar numa aldeia em Inhaminga. E foi lá que começou o nosso trabalho, em 1997. Ok, um total de 23 anos. 23 anos de missão transcultural. O pastor Itamar está nesse contexto. Pastor Itamar, existem muitas pessoas no nosso contexto cristão evangélico que têm desejo de se envolver com a obra missionária, mas essas pessoas têm uma certa dificuldade em se perceber chamado ou não para a obra missionária. Como que um cristão pode perceber que há nele uma chamada ou não? O senhor, como homem experiente, já há 23 anos de missão transcultural. Há uma chamada natural, coletiva, geral, que é uma chamada em forma de ordem, que é a grande comissão bíblica em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é uma chamada em forma de ordem. E daí vem a grande responsabilidade, obedecer ou não. É nós quem escolhemos. A chamada missionária específica é outra coisa. É quando Deus escolhe você para fazer um trabalho especial. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram escolhidas para fazer um trabalho especial. Quando você é chamado, Deus comunica, através do Espírito Santo, comunica no seu coração. E você começa a amar de tal forma que vai substituindo o amor das coisas materiais, das coisas do mundo, pelo amor das almas, do reino de Deus, das coisas de Deus. Então, o chamado missionário, ele é demonstrado pela paixão que o próprio Deus planta em você. Há pessoas que se fazem chamado e depois voltam decepcionados, porque o chamado tem que ser comunicado dentro da gente. A gente tem que sentir para um chamado específico, como é a chamada de missões aqui no sertão. Eu já trabalhei no interior, e tem que ser uma chamada especial, porque você vai levando tudo e recebendo nada. Então, é preciso ter uma chamada especial para substituir esse vago do nada. O ser humano procura bens, é comum, é um sentimento comum, assim como os olhos protegem o corpo, você busca proteção para você, proteção financeira, segurança, patrimônio. Não é pecado isso. Mas quando Deus chama e separa você como levita, a primeira coisa que os levitas sofreram foi não ter propriedade. Não foi dado propriedade a eles. Eles eram mantidos pelas outras 11 tribos. Esse é o exemplo de que
todo missionário deve obrigatoriamente ser mantido pelo restante das tribos. Não é favor um pastor, um empresário, uma igreja ofertar um missionário, não é favor, é obrigação, e obrigação que ele não vinha cumprindo e que vai dar conta a Deus. Porque os levitas saem e as outras tribos que ganham propriedades mantêm os levitas que não têm propriedade. Os levitas representam a luz para Israel. Era através dos levitas, era o canal por onde passava Deus e a adoração. O missionário é isso, é o canal por onde passa a salvação das almas. Então, quem quer ser abençoado tem que procurar desesperadamente um missionário para poder ajudar, um obreiro para poder ajudar. É o canal de bênção. Você tem que acertar na veia. E eu perguntei ao empresário, por que você me ajuda há tanto tempo? Ele disse, porque eu não sou burro. É por isso que eu ajudo você. Assim, natural. E realmente, se você vai fazer um estudo teológico profundo, fazer uma exegese profunda, você vai perceber que abençoar o homem de Deus é para ser abençoado. Dar o bolo é para não faltar farinha na tua casa. Então está muito claro, mas as pessoas ainda não entenderam isso. Chamada missionária, você percebe quando você está disposto a abrir mão das coisas do mundo para viver para Deus. Quando isso queima em você, quando o fato das pessoas irem para o inferno dói em você, então você alcançou a chamada. Quando o senhor, pastor Itamar, sentiu essa chamada, conforme o senhor já expôs, existiu alguma coisa que, tipo assim, a chamada ardia no coração, mas o senhor se viu assim um momento de relutância por causa de alguma coisa, ou imediatamente o senhor prontamente atendeu? No meu caso, é natural que algumas pessoas chamadas, como é um fato novo, se sintam inquietos. É natural, você não pode julgar uma pessoa. Por exemplo, eu tenho exemplos claros aqui de obreiros que estão se aproximando aqui da escola, famílias inteiras estão no mesmo fato. O homem apaixonou-se por missões, mas a mulher ainda ama a estante, ainda ama o fogão, ainda ama a mesa, ama a cadeira, né? E sabendo que o missionário, ele só é missionário quando toda a vida dele couber numa mala, então isso é muito para você cobrar de uma mulher que desfaça de tudo que ela tem e viva com uma mala. Mas é essa a realidade. Você não pode levar uma mesa para a África, botar no avião uma mesa, nem uma estante, mas cabe uma mala. Então, quando a sua vida toda se resumir uma mala, então você já está em condição de ser missionário. No meu caso, que já vinha passando por desligamentos há muito tempo, então não foi duro. Mas para muita gente deve doer, deve ser duro, e é normal. Entendi. Ao longo de 23 anos, Missão Pieia, África, Moçambique, o senhor poderia dar um relato assim, obviamente que o senhor não pode relatar tudo o que aconteceu, mas um pequeno relatório do que aconteceu durante 23 anos na Missão Pieia, África, Moçambique, assim, um alcance ao longo desse período? Olha, gente, talvez eu precisasse de 23 meses, no mínimo, para falar o que Deus fez em 23 anos. Fatos fortes, por exemplo, quando nós começamos a alcançar as aldeias, que hoje são 208 aldeias, igrejas alcançadas, igreja escola, igrejas construídas em um dia, são 208 aldeias conquistadas. E nós tivemos que enfrentar embates terríveis com feiticeiros, né? Lembro de uma vez que eu fui visitar uma aldeia e o feiticeiro só cruzou os braços e meu carro levantou todo o lado esquerdo, os 2 pneus. Eu tive que ir lá e orar, mandar os demônios sair, o carro voltou e nós construímos uma igreja e Deus nos deu praticamente aquela aldeia inteira. Então você tem embates fortes. Depois outros desafios de malárias, né? Hoje eu já vivi mais de 80 malárias, 3 malárias cerebral, né? Eu deveria naturalmente estar doido. Não tenho certeza que estou muito certo, mas deveria estar maluco, jogando pedra. E depois disso, Deus foi fazendo assim milagres grandes. A verdade é que hoje nós temos uma rádio com 1000 watts, que alcança 1.200.000. Enquanto eu estou falando com ele aqui, 1.200.000 está sendo evangelizado lá na área da África por meus filhos da fé que se formaram ali e estão pregando. Hoje são 416 obreiros, logo uma convenção muito forte. Né? São 208 obreiros principais, mais 208 auxiliares, são 416 que se reúnem anualmente. Né? Nós temos hoje projetos na cadeia, onde a gente forma do obreiro, do recluso, transformando em obreiro.
Deus me deu a graça de estudar na África, fazer direito, e hoje, como defensor público, trabalhando gratuitamente, a gente pode acompanhar os nossos obreiros na cadeia. A irmã Alda também estudou, fez medicina e começou o projeto PROSAI, né, que é Projeto de Saúde para o Interior da África. Então, hoje a missão cresceu muito, é conhecida hoje como uma das maiores missões do continente africano em expansão. Isso tudo devemos a Deus, que Ele é todo-poderoso. Entendo. Pastor Itamar, quando o senhor fala referente à malária, que o senhor já foi acometido por várias e que o senhor deveria estar doido, algumas pessoas não têm noção do que é malária. O senhor poderia expor, só para que as pessoas tenham noção da gravidade que a sua vida correu por conta dessas malárias que lhe afetou? Para os profissionais de saúde que estão ouvindo essa entrevista, entendem que a malária ela destrói os glóbulos vermelhos, você morre sem dor. Você vai perdendo toda a força que você tem e morre sem dor. A malária é muito conhecida porque a febre ela vem sempre às 5 horas da tarde em qualquer fuso. Você pode mudar de fuso horário, ela vai chegar às 5 horas da tarde, aí você sabe. Ela pode manifestar apenas com febre, com dor de cabeça, ela pode manifestar com dores nos ossos, ela tem toda a forma. Mas a verdade é que você deixa de ser gente, você não movimenta, você não anda, você não tem força, você não tem ânimo e vai morrendo até morrer sem sentir dor. De repente, de manhã, você não existe mais. E Deus me livrou de tantas dessas. A malária cerebral é um pior, porque você fica totalmente nu, amarrado, né? Porque você fica como maluco mesmo, você não tem controle do cérebro, e alguns não voltam mais, ficam malucos, e outros morrem de malária cerebral. Deus, no seu grande poder, nos livrou de todas essas. Se contarmos o tempo pela quantidade de malária, vamos encontrar quase 2 malárias por ano. Então, realmente é muito. Hoje, realmente, me sinto fisicamente cansado, é natural, 23 anos de trabalho, e oro para que Deus levante substitutos, não estamos presos a nada, nem lá, nem aqui, em lugar nenhum. E peço a que Deus vai levantar jovens. E outra coisa, nós estamos agora numa escola transcultural de missões. No momento em que os seminários e as escolas fecham, nós estamos abrindo. No momento em que muitos fecham por falta de alunos, nós estamos abrindo. Hoje, praticamente, mantenho com a minha pequena ajuda, é que eu mantenho isso aqui. Mas vamos manter sim. Vamos na contramão, até porque a fé anda sempre na contramão. A fé não consegue dirigir em mão. Ela vem sempre na contramão. E eu continuo a dizer que é lógico que a fé não seja lógica, né? É lógico que a fé não deve ser lógica. Então nós estamos aqui, nesse momento, enfrentando uma escola, crendo que Deus vai levantar mantenedores, mas é um desafio, é contramão da lógica. Há quem diga, pastor Itamar, creio que os nossos telespectadores tiveram uma compreensão bacana a respeito da malária e os efeitos da malária no organismo do indivíduo, mas há quem diga que o pastor Itamar veio para o Brasil e deixou a missão PIEA. O que é que o pastor Itamar faz atualmente no Brasil e qual o projeto que, se o pastor Itamar deixou a missão PIEA em Moçambique, em África, o que é que o senhor pode tornar isso claro para que as pessoas, até as pessoas que não estão sabendo, possam saber e entender, porque eu particularmente estou impactado com o que eu vi hoje aqui no bairro do Novo Horizonte, Feira de Santana, tem um nome específico que chama aqui? Novo Horizonte. Não, aqui a missão PIEA aqui nessa localidade, é a aldeia? Nós temos uma aldeia Canaã. Ah, sim, aldeia Canaã. Então, o que é a aldeia Canaã aqui no Brasil, Feira de Santana, para que as pessoas entendam o porquê que o pastor Itamar está no Brasil? No Brasil eu venho quase anualmente, é natural ficar no Brasil 30 a 60 dias, porque é aqui no Brasil que a gente busca fundos para gastar na África. Então, geralmente, eu passo 11 meses na África e 12. Eu passo 11 meses gastando e 1 mês trabalhando dia e noite na estrada, buscando ajuda para manter os outros 11 meses. Nós temos hoje 350 crianças que comem e vestem todos os dias. Então, eu não posso ficar na África o tempo todo. Eu tenho que vir buscar recursos. Não tenho plano de vir para o Brasil. Não é esse plano, não tenho plano na minha cabeça. Não fui informado pelo meu líder que deveria voltar, né? Voltarei imediatamente quando ele mandar. Ele ainda não mandou, não ordenou. Então, nós temos aqui essa escola bíblica
com uma estrutura independente. Nós enviamos missionária, a missionária Gabi, que veio do Brasil, de Moçambique para cá. A igreja da África mandou a missionária Gabi para aqui e ela está aqui. Então, meu trabalho aqui é de apoio manual temporário e dia 28 de fevereiro estou voltando para a África. Então, é apenas um comentário, né? Às vezes as pessoas não têm o que fazer e comenta sobre tudo. Nós não temos domínio sobre a loucura coletiva ou a loucura do outro, né? Então é um comentário vazio, as pessoas não têm nada para fazer, às vezes está desempregado, coitado. Então fala qualquer coisa, mas não temos ainda essa orientação, não temos esse plano. Nós vamos dia 28 voltar para casa e no dia que chegar o tempo de voltar para o Brasil, eu voltarei em nome de Jesus para fazer um projeto de evangelização, né? Se Deus quiser, nos dará um caminhão, vou morar no caminhão, é o meu plano, e vou evangelizar o Brasil, andando de um lado para outro. O meu endereço será o caminhão, eu penso assim, se Deus não mudar. Deus pode mudar através dos meus líderes, mas é isso que está no meu coração. Mas esse tempo ainda não chegou. Se você tem um caminhão e quer doar para começar a acelerar o plano, então dê. Mas nesse momento, dia 28, volto para casa, volto para meus pretinhos e estarei lá servindo a Deus. Maravilha, gente, maravilha.